Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa doutrinária de hoje, nossa doutrinária virtual, né? Então, nesse momento, estamos tendo o encontro presencial na palestra no nosso centro, né, lá em Camaçari, o Instituto Espírita Bravo Nordeste, e estamos tendo esse encontro virtual também muito importante. A gente pode conectar pessoas que não podem estar presencialmente no nosso centro, né? E antes de iniciar o nosso encontro, convido vocês para que a gente possa fazer uma prece, para a gente sintonizar com o alto. Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui conectados, aprendendo coisas novas, conhecendo pessoas novas, né? Criando novos laços de fraternidade, criando um conteúdo bom que possa ser compartilhado para muitas pessoas. E que essa luz se espalhe na vida de muitas pessoas. Que essa luz possa ajudar muitas pessoas. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Que permita que essa noite seja uma noite de aprendizado, de muita paz e muito amor. Que essa luz se exponha principalmente na vida daquelas pessoas que estão sofrendo nesse momento, com essas pandemias e com as aflições morais. Que assim seja. Então, nesse momento, eu passo a palavra à nossa querida amiga Daniela, que vai nos presentear com um tema maravilhoso nessa noite. É com você, a palavra, Dani. Saudações de paz a todos e a todas. Vocês me escutam bem? Eu escuto. Ok. Sempre bom a gente fazer esse teste, né? Para alinhar essa questão tecnológica. Então, é uma alegria muito grande participar desse encontro, semear CNV entre pessoas queridas. Essa vai ser a primeira vez, assim, de uma forma mais explícita, que eu vou falar sobre CNV no contexto espírita e fazendo algumas associações, porque o tema que nós combinamos, eu e o Paulo, associa autoconhecimento e a comunicação não violenta, né, a CNV. E aí eu senti no coração de aproveitar essa oportunidade de fazer algumas conexões entre a doutrina, né, espírita e a proposta da comunicação não violenta, que em si já tem em suas bases um objetivo de fazer com que cada pessoa que se conecte à CNV acesse a sua essência divina, a sua essência compassiva, vivendo o que o Marshall Rosenberg, que foi o criador da CNV, da comunicação não violenta, ele chamava de espiritualidade prática. Espiritualidade prática. Então, a CNV, enquanto um caminho de autoconhecimento, que traz especificamente esses aspectos da comunicação e da linguagem humana, dialoga com qualquer religião. É importante a gente falar isso, né? Porque apesar de estarmos no ambiente espírita, ou no núcleo espírita, muitas pessoas que são simpatizantes, ou pessoas de outras religiões, se permitem, né, o partilhar ecumênico, na perspectiva ecumênica. E a CNV, ela foi criada basicamente com essa intenção, para promover conexões compassivas, conexões empáticas, com cada pessoa reconhecendo que tem uma energia divina em si e que é a soma dessa energia, cada um expressando essa energia que vai fazer com que a gente viva a nossa espiritualidade na prática. Né? Já estou aqui dando alguns spoilers, né, em relação à CNV, porque eu quero fazer algumas pontuações em relação à doutrina, não é? Então, o autoconhecimento no contexto da CNV, como eu já pontuei aqui, né, algumas questões,
tocam em questões fundamentais que dizem respeito à nossa vida, à vida humana, né? Sentimentos, necessidades, esse aspecto da nossa essência divina, essa essência compassiva e uma espiritualidade prática, né? Se a gente fosse falar resumidamente sobre CNV, Dani, me diga aí 4 pontos que caracterizam a CNV: sentimentos, necessidades, essência compassiva e espiritualidade prática, ok? E antes de aprofundar mais, eu gostaria de dizer que o espaço está aberto. Eu gosto muito de dialogar. Enquanto eu estou falando nos espaços, né, das palestras que eu sou convidada a realizar, eu sempre deixo isso muito claro. Eu gosto da partilha. Essa ideia de que nos 5 minutinhos lá no final, se a pessoa tiver alguma fala, ela expõe. Eu acho que isso restringe, né? E a gente vai aprendendo a nutrir esse espaço de uma forma mais dialógica, né? Mais, talvez até mais democrática. E o espaço, eu acho que como tem poucas pessoas, isso facilita que a gente aprenda a dividir, né? O tempo de fala, de escuta. Então, é só apertar na mãozinha, ou então escrever no chat que está tudo bem, né? Então, em relação ao autoconhecimento, Adriana, você quer falar alguma coisa, Adri? Não, só perder sem querer. Ah, tá. Você está testando só, né? Tô testando só para ver se tá funcionando. Tá, joia. Então, em relação ao autoconhecimento, né, que foi a primeira chamada para esse convite, a gente pode reconhecer que quando falamos sobre autoconhecimento, existe uma abordagem numa perspectiva materialista. A pessoa passa por dificuldades, né, como o Paulo falou, né, na prece, pessoas que estão em sofrimento moral, mas às vezes essa compreensão do sofrimento, dessa questão moral, ela gira em torno de uma perspectiva materialista. É como a gente sentir uma dor. A gente toma um remédio e acha que a dor está associada a uma comida que comeu, né? Mas quando a gente vai percebendo que aquele remédio não está surtindo efeito para a cura do corpo, quando a dor começa a aprofundar, quando a gente começa a perceber que tem uma associação entre uma emoção, um sentimento, uma situação da vida que a gente associa ao nosso corpo, a gente começa a perguntar, então, será que essa doença, ou essa situação, essa condição moral, é só algo pontual em relação a essa situação que eu estou vivendo agora? Então, o autoconhecimento, ele começa, nesse campo do materialismo, né, que gira em torno do corpo, das sensações do corpo, que às vezes não agregam um aspecto espiritual, né, ele começa a não dar respostas. E a ciência gosta muito de dizer assim, ó, a pergunta que a gente não consegue dar a resposta é uma questão, é uma exceção, é algo que foge à regra, é algo que fica ali no cantinho que a gente não quer mexer. Por quê? Porque já intui que existem outros aspectos para além da matéria que a própria ciência não está querendo mexer, que não consegue compreender e que às vezes não tem abertura nem interesse de avançar. Então, tem um campo do autoconhecimento, em bases materialistas, que não conseguem responder às nossas questões mais íntimas. Não é? Mas o autoconhecimento nessa perspectiva espiritualista, que ainda é amplo, aí a gente recorta autoconhecimento em bases espiritualistas em uma base espírita. Boa noite, seja bem-vinda, Sheila. Autoconhecimento numa perspectiva espiritualista em base espírita. E o que seria essa base espírita? Uma base associada à doutrina dos espíritos, a uma ciência espírita, a recursos metodológicos, a princípios teórico-metodológicos que ajudam a gente a se conhecer e a responder muitas perguntas que essa base materialista não consegue e não vai conseguir. Porque não acrescenta o espírito, porque não considera o espírito em todas essas questões, né? Então, quando a estrutura dessa palestra, né, dessa conversa começou a surgir, e com a oportunidade de falar a partir, né, da doutrina dos espíritos,
eu achei importante a gente destacar isso. A gente está se conhecendo em quais bases? Em bases espiritualistas, numa base espírita, que trazem alguns elementos que vão caracterizar, de fato, essa ciência espírita, essa doutrina espírita, né? Uma primeira coisa, a unicidade de Deus. E aí o Marshall Rosenberg, ao estudar religião comparada, ele foi compreendendo que quando você estuda cristianismo, quando você estuda budismo, quando você estuda hinduísmo, quando você estuda esses caminhos de religiosidade, de religião, existe sempre algo que é transversal a todas, que é essa busca pelo divino em cada um, pelo sentido da vida mais profundo, né? Então, quando a gente vai citar aqui esses elementos, a gente pode encontrar tranquilamente em outros caminhos de religião, de religiosidade, né? Em outros não, né? Mas não tem problema em relação a isso, porque em relação ao autoconhecimento associado a esse aspecto espiritual, vamos dialogar tranquilamente a partir do que cada um sente e reconhece em si, o Deus em si, né? O Deus no outro e o Deus que é um. Então, Deus é um, nós somos espírito. Epa, aí já entra um aspecto, né? Nós somos espírito, somos uma consciência, e isso faz toda a diferença quando a gente vai viver os conflitos que a gente se depara durante a vida. Se reconhecer uma consciência, se reconhecer um espírito faz toda a diferença quando a gente enfrenta a vida, quando a gente vive a vida a partir dessa perspectiva. Não é mais fácil nem menos desafiador, mas a gente passa a observar a vida e a compreender a vida numa perspectiva um pouco mais profunda, gradativamente mais profunda, de acordo ao processo de cada um, né? De se conhecer. Um outro ponto importante para a gente se reconhecer nesse processo de autoconhecimento, à luz da doutrina dos espíritos, né? E de outros caminhos de religiosidade, de religião, é a questão da reencarnação. Para a gente entender alguns conflitos, sem colocar esse ingredientezinho básico da reencarnação, das vidas, das experiências, das existências sucessivas, muitas perguntas continuam sem respostas. A gente não consegue encontrar respostas quando a gente não busca compreender as situações, considerando essa reencarnação enquanto uma lei. Então, a reencarnação é uma lei. Ela faz parte do processo de idas e vindas de todos nós, enquanto seres que habitam o reino dos homens, o reino nominal, né? Um outro ponto importante para a gente compreender, da gente se conhecer, né, essa perspectiva de autoconhecimento, é a lei de causa e efeito. Para a gente entender conflito, e a CNV ajuda a gente a não só entender como a resolver conflito, à luz da doutrina dos espíritos, a lei de causa e efeito explica muita coisa. Muitos conflitos que a gente vive, conflitos íntimos na relação com familiares, conflitos entre nações. Por isso que muitas vezes a gente vê perpetuados, né, conflitos, guerras, porque a perspectiva é materialista. A perspectiva do conflito não avança. E as pessoas, nós, ficamos dentro dessa roda, sem compreender, sem conseguir sair, até que a dor doa tanto que a gente busque verdadeiramente, no nosso íntimo, as respostas para que a gente consiga avançar no nosso processo. Não só de autoconhecimento, mas no processo de ascensão espiritual. Então, olha só que diferença. Compreender o conflito numa perspectiva materialista, compreender um conflito numa perspectiva espiritualista em bases espíritas. Faz toda a diferença, né? E aí, quando a gente vai considerar esse ponto da lei de causa e efeito, até aquela relação que a gente ainda verifica muito de castigo e recompensa, né? O castigo dos que pecam, o castigo dos que erram,
a recompensa dos que acertam, dos que cumprem a lei. Se a gente passa a compreender a vida a partir de uma lei de causa e efeito, a gente começa a ressignificar o próprio castigo. A gente começa a compreender que é só consequência. O conflito que a gente vive é efeito de alguma causa. Qual é a causa do nosso conflito? Percebem esses elementos como são importantes para a gente avançar um pouco mais no nosso autoconhecimento e nas situações que acontecem com a gente no cotidiano. É um conflito familiar, às vezes é um conflito íntimo. São questões que a gente não consegue definir, é o caminho do propósito da encarnação, o caminho da missão, os conflitos nas famílias, nos relacionamentos. Por que às vezes é mais fácil conviver com um filho do que com o outro? Por que às vezes é mais fácil ter afinidade com um irmão do que com o outro? Porque às vezes determinadas tarefas eu realizo mais fácil do que outras? Porque estar em determinados lugares me desafia profundamente, em outros eu fico que nem sinto passar o tempo. Quais são as bases que a gente utiliza para fazer essas reflexões e entender os conflitos que acontecem em nossa vida? Né? Uma outra coisa que a doutrina dos espíritos traz para a gente, né, como possibilidade de reflexão. A gente ouve que existem muitas casas, né, muitas moradas na casa do Pai. E essa casa que nós habitamos, ela está caracterizada a partir de alguns elementos. É uma casa denominada de provas e expiações. É uma casa cheia de conflitos. É uma casa, é uma morada do Pai, em que todos os que habitam essa morada vivem conflitos íntimos. Por isso entram em conflitos com os outros. Não é interessante isso? A gente habita uma morada em que todos os espíritos estão, pela sua caminhada espiritual e moral, repleto de conflitos. E essa é a morada para a gente buscar resolver esses conflitos. Diga, Adri, você quer falar? O que é conflito? O que você está acabando de falar. E o que é conflito? Me explica aí o que é conflito, porque eu não entendi o que é conflito, não. Conflitos são as dificuldades que a gente tem com as pessoas, são as brigas, são as discussões, as dificuldades de relacionamento, as dificuldades de entender a gente mesmo, entender o outro. Conflito é uma condição que nos desafia a convivência. Quando não tem equilíbrio, tem conflito. Quando não tem harmonia, tem conflito. E para a gente resolver esse conflito, é necessário se conhecer intimamente, para buscar essa harmonia interna, para que a gente possa oferecer às pessoas que convivem com a gente essa harmonia. Então, quando não tem conflito, tem harmonia. E quando não tem harmonia, quando não tem entendimento, vai ter conflito. Eu consegui me explicar. Também tem conflitos entre e também entre como é que se diz? Os espíritos também têm conflitos? Entre quem? Os espíritos também têm conflitos? Sim, sim. Tanto espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados. Por quê, Adri? Porque esse planeta que a gente vive, ele acolhe espíritos que estão numa condição moral ainda não avançada. São espíritos como eu, não sei vocês, cada um vai falar, né? Mas eu ainda estou me conhecendo enquanto espírito. Eu estou me desenvolvendo moralmente enquanto espírito. Então, eu ainda vivo uma condição que causa conflitos em mim, intimamente. Eu ainda vivo conflitos. Eu ainda vivo momentos em que eu não tenho harmonia interna. Por isso que eu busquei, além da doutrina, outros caminhos de autoconhecimento e também a comunicação não violenta. Para eu poder aprender a me harmonizar intimamente. Para eu aprender a me comunicar de uma forma mais harmônica, mais equilibrada. Para eu poder resolver os meus conflitos
e os conflitos que eu também convivo com outras pessoas, que às vezes eu gero, que eu crio, ou que outras pessoas criam. Consegui te responder? Sim, Ok, eu entendi. ótimo. É por isso que eu estou perguntando, porque tem conflito, é como você falou, tem conflito contra a, a nós, né? Sim, E tem conflito contra os, os espíritos, né? Como vamos dizer assim, sim, matéria, matéria e individual. Vamos dizer assim, mais ou menos isso. Não é isso? sim. Então é isso que eu entendi, mas eu entendi assim. Na minha opinião, eu estou dizendo o que eu acho, entendeu? Mas Ok, o que eu tô prestando atenção é isso aí. ok. Mas pode seguir. Mas é interessante a sua pergunta, porque o que diferencia todos nós que estamos aqui agora, encarnados, é o nosso corpo físico. Mas nós estamos aqui na presença dos nossos mentores espirituais, dos guardiães da casa, do Instituto Espírita Bravo Nordeste. Então, existe uma reunião de espíritos na condição desencarnados que também vivem os seus conflitos. Por quê? Porque estão dentro de um planeta que abriga, que acolhe espíritos que ainda não avançaram na sua caminhada espiritual. Por isso vivem conflitos. E é por isso que a gente reencarna para gradativamente aprender a avançar no nosso autoconhecimento, na condição de espírito que somos, para avançarmos e galgarmos outras moradas mais elevadas. E o aspecto da comunicação, para a gente, principalmente que está aqui, nessa dimensão, é fundamental. Porque enquanto seres humanos que somos, a forma que a gente tem de interagir uns com os outros é através da linguagem, da comunicação. E muitos conflitos são iniciados por conta da nossa linguagem, por conta da forma como a gente se expressa. E pela dificuldade que às vezes a gente tem de escutar o que o outro está falando sem julgamentos. Aí a CNB vai entrar daqui a pouquinho para a gente. Como assim o julgamento? Como assim o julgamento? Eu vou avançar um pouquinho na nossa conversa e aí eu te respondo essa pergunta. Você aguarda um pouquinho, Adri? Pode ser? Pode ser. Pronto. Então, ótimo. É porque eu tô com a curiosidade, entendeu? Por Estou isso que eu adorando. Estou por isso que eu adorando. tô Pode. falando assim, só para poder entender, Tá, entendeu? Mas a joia. curiosidade é minha. Certo. Porque esse é o ponto-chave da nossa palestra, né? A comunicação. Mas eu não poderia deixar de falar que a importância dessa comunicação, do escutar sem julgar e do falar buscando ser entendido, né, ou entendida, como um ponto importante do nosso autoconhecimento do ponto de vista espiritual, né? Então, a gente falou que moramos numa casa, estamos numa casa, numa morada do Pai, que tem uma característica, e todos os habitantes dessa casa, dessa morada do Pai, vivem conflitos, passam por conflitos, muito porque nós também estamos numa faixa da nossa evolução ainda não muito avançada, por isso justifica morarmos num planeta de provas e expiações, né? Mas aí trazendo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, logo no início tem aquele ponto do maior mandamento, que eu vou ler aqui, né? Em Mateus 7:12. Fazei aos homens tudo o que queirais, que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E Kardec disse que vivermos o que está aqui em Mateus é a expressão
mais completa da caridade. Fazer ao próximo o que nós queremos que façam com a gente, é a expressão máxima da caridade. E como é que a gente faz isso enquanto humanos? Sem estabelecer comunicação, sem usar das nossas linguagens. Linguagem escrita, linguagem oral, linguagem por imagens, por pinturas, linguagens diversificadas. Porque é isso que nos diferencia dos animais e é isso que potencializa a nossa capacidade de avançar espiritualmente. Então, como é que a gente vai fazer o bem ao próximo? Querendo que esse próximo também nos faça esse bem. Se a nossa comunicação, ela não se qualifica, ela não é uma comunicação pacificadora, não é uma comunicação que tenha a paciência de escutar gradativamente, sem julgar, porque às vezes a gente escuta esperando o outro calar para falar por cima. Por uma necessidade de ocupar um espaço, por uma necessidade de defesa, enfim, independente da necessidade que seja, é muito habitual a gente esperar o outro falar, quando não falar por cima da fala do outro, né? E aí quando o outro cala, a gente fala, mas não escutou direito o que o outro estava falando. Não conseguiu conectar um ao outro, não conseguiu criar uma conexão. Mas a gente não quer que o outro faça com a gente. A gente não quer que o outro nos escute, que o outro nos entenda. Olha aí o que o Mateus está falando. Capítulo 7, versículo 12. A mensagem do Cristo. Fazendo ao próximo o que a gente quer, a tendência é que esse próximo também nos dê o que a gente está querendo. E a gente vai se harmonizando com isso. E isso é um processo. Né? E esse ponto em Mateus também, quando eu estava estruturando, né, o estudo, eu fiquei assim, nossa, olha só que interessante. Fazer ao próximo o que a gente quer que o próximo faça com a gente, diz respeito a nossas relações, as relações humanas. Para a gente querer que o outro nos dê o que a gente está querendo, a gente vai precisar se relacionar. E qual é o lugar com que eu me relaciono com o outro? Meu esposo, minha esposa, meus filhos, as pessoas no ambiente do meu trabalho, no centro, na fila do banco, no trânsito, em todos os lugares em que eu frequento. Qual é a qualidade das minhas relações? Como é que eu me porto perante as pessoas? Como é que eu me porto comigo mesma? Porque viver o evangelho na prática, ou viver essa espiritualidade na prática, como o Marshall Rosenberg, né, o criador da CNV, propõe, é no cotidiano. É no dia a dia, é no miudinho. É na hora que a gente levanta, que a gente acorda, na hora que a gente vai preparar o café da manhã, que a gente senta à mesa, quando a gente entra no carro, pede o Uber, ou sobe no ônibus, viver o evangelho todos os dias nessas circunstâncias, gente. Não é viver o evangelho quando a gente entra no centro, apaga a luz, silencia, eleva o pensamento, faz a prece, aí é ótimo. Mas como é que a gente vive o evangelho todos os dias, no cotidiano, no miudinho? Como é que no miudinho a gente está vivendo isso que o Mateus registrou do ensinamento de Jesus? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Olha só, gente, como é profundo isso. É muito profundo isso. E Kardec ainda diz assim, ó, esse versículo é a expressão mais completa da caridade. Não é? E aí Marshall Rosenberg, o criador da CNV, diz assim, nós temos uma essência compassiva. Nós temos uma programação mental durante os milênios, e nós somos responsáveis por essa programação mental. Nós não somos vítimas da história, nós somos responsáveis pela história que vivemos, aqui nesse planeta ou em outros que a gente já tenha vivido. E aí o criador da CNV diz assim, olha, nós todos temos uma essência compassiva.
A nossa programação mental, cultural e até espiritual diz o contrário. Por isso que a gente briga o tempo inteiro. Mas, na verdade, a nossa essência é divina, ela é compassiva, e essa proposta de comunicação, ela está assentada no objetivo de vivermos essa espiritualidade na prática, todos os dias. Né? E aí, entrando um pouquinho, já são 8h30 quase, e aí, entrando um pouquinho nesse aspecto da CNV, né? Como eu falei no início, o Marshall Rosenberg, que foi um psicólogo norte-americano, ele desencarnou em 2015, se eu não me engano, 2015. Então, ele atendeu durante muito tempo enquanto psicólogo clínico, ele trabalhou em muitas escolas, ele mediou muitos conflitos entre grupos étnicos que brigavam muito, que tinham conflitos, assim, geracionais. E na forma como ele trabalhava, ele não se satisfazia, porque, de modo geral, como ele aprendeu nas universidades, né, na academia, as pessoas se relacionam a partir dos rótulos. É a pessoa depressiva, é a pessoa hiperativa, é a pessoa com déficit de atenção, é a pessoa agressiva, mas ele dizia assim, eu quero conversar com a pessoa. Eu quero ouvir o que essa pessoa está sentindo. Eu quero saber o que essa pessoa está necessitando, porque se ela tem um diagnóstico de depressão, a depressão não define essa pessoa. Essa depressão é uma condição que ela adquiriu, talvez por questões outras, de outras vidas, de outras existências, mas agora, nessa encarnação, talvez esse rótulo esteja atrapalhando mais do que se a gente olhasse para essa pessoa e tivesse uma abertura para escutá-la, acolhê-la e entendê-la. E a gente não precisa ser psiquiatra, nem psicólogo, nem terapeuta para isso. Basta ser só humano. E basta querer aprender. E aí, lembrar do Mateus. Legal, Sheila. E lembrar do Mateus, né? No capítulo 7, verso 12. Façai ao próximo o que você quer. Não é o que você gostaria, não. É o que você quer que o outro faça contigo. A medicina, eu não estou negando a medicina, gente. A ciência avança porque a nossa inteligência é divina. A ciência avança, a medicina avança, porque nós estamos empenhados em ajudar uns aos outros. Né? Então, Isaías, legal, que bom. Então, quando a gente reconhece que a medicina avança, que as ciências avançam, isso significa que somos nós que estamos avançando. Somos nós. Enquanto pessoas, enquanto seres que têm inteligência. Né? Mas esse avanço científico, tecnológico, se não tiver o moral, se não tiver o humano acompanhando, a gente se prende ao diagnóstico, a gente começa a achar que o medicamento, a gente volta lá para o início da nossa palestra, autoconhecimento em bases materialistas. O medicamento ajuda, mas ele não cura. Porque não é o corpo que está doente, é o espírito que está doente. É o espírito que está necessitando escutar ou ser escutado. É o espírito que está necessitando falar, aprender sobre si. E a expressar isso de um lugar compassivo, autêntico. E isso demanda tempo para aprender. Demanda tempo. Mas, acima de tudo, demanda a vontade, a nossa decisão, a nossa escolha. Né? Então, Marshall Rosenberg, ele estudou várias religiões. Para ir além do diagnóstico, para além de ouvir as pessoas a partir dos seus diagnósticos, dos seus problemas, entre aspas, ele foi buscar em outras bases, porque na própria família dele, ele viveu processos profundamente amorosos, mas na realidade em que ele viveu, lá nos Estados Unidos, ele sofreu muita violência porque tinha uma origem judia. E ele observava, por que tem pessoas que
mesmo com as dificuldades da vida, mantém a sua compassividade. E tem pessoas que vivem as mesmas dificuldades, né? Mas não tem uma condição moral ainda, né? De escuta, de cuidado, que agem com violência. E ele falava assim, parece que tem gente que gosta, inclusive, de ser violento. Né? E isso tudo mobilizava ele intimamente para estudar, para fazer pesquisa, para trabalhar, ao ponto dele ter criado esse caminho de autoconhecimento, essa linguagem, que ele também chama de linguagem do coração. A CNV ele chamava de linguagem do coração. Por quê? Porque ela vai além do rótulo. Vai além do rótulo. É uma linguagem que quer escutar a gente, que ensina a gente a escutar e que ensina a gente a falar de um lugar de autenticidade, né, de confiança. Então, além dessa questão de ser considerada uma linguagem do coração, ele também chamava que era uma linguagem da paz. A linguagem da paz é a comunicação sem violência. Porque ele dizia assim, uma comunicação alienante da vida, ela está pautada em comparações, em julgamentos. Aí entra no que a Adri perguntou, né? Em julgamentos, em ideias de certo, de errado, de bom e de ruim. Uma linguagem, uma comunicação que dificulta a nossa compassividade, a resolução de conflitos, é uma linguagem em que a gente nega a nossa responsabilidade perante os nossos sentimentos e necessidades. Né? Então, existe uma comunicação que é violenta, porque nós aprendemos assim, dessa forma, e às vezes não temos nem tanta consciência de que a nossa comunicação ela está sendo violenta. Né? E aí ele diz assim, a linguagem da paz é a comunicação sem violência, porque ela acolhe as pessoas, porque ela agrega as pessoas, ela convida as pessoas a fazerem parte, como elas são, da forma como elas estão no momento. Né? Uma outra coisa importante no contexto da CNV, e que dá um trabalhão para a gente aprender, é quanto às necessidades. Necessidades para a CNV é tudo aquilo que promove a nossa vida. Tudo que ajuda a gente a manter a vida é necessidade. Mas a gente, de modo geral, atrapalha a forma como a gente quer atender a necessidade com a necessidade em si. Vou dar um exemplo para vocês. Nós todos temos necessidade de proteção, correto? A necessidade de proteção todo mundo tem. Seja de se proteger do frio, seja para se proteger de um possível ato de violência. E aí tem pessoas que consideram a necessidade de porte de armas. Aí ela fala assim, ó, ela usa essa linguagem, ó, eu necessito ter uma arma para me defender. A CNV vai dizer assim, ó, não, você tem uma necessidade de proteção. A estratégia que você está pensando que vai atender a sua necessidade é a arma. Então, a arma não é uma necessidade. A arma é o recurso, a estratégia que a pessoa está argumentando ser importante para atender a necessidade de proteção. Só que para a gente se proteger, pensando em termos assim, será que a arma é necessária mesmo? Num contexto como o nosso, com pessoas com níveis de consciência tão discrepantes, né? Será? Será que a gente tem outras possibilidades de atender essa necessidade de proteção? O que é que implicaria, do ponto de vista social, educacional, a gente chegar à conclusão, espiritual inclusive, a gente chegar à conclusão de que existem outros caminhos para a gente atender a necessidade de proteção que não a arma? Olha só que profundo.
Mas independente da resposta que a gente dê nesse momento, porque cada um pode ter a sua resposta, e a CNV ensina que não tem resposta certa nem errada, esse é um outro desafio para a gente aprender, né? O Diego pode ter uma resposta dele para essa questão que eu coloquei aqui. O Paulo tem outra, a Iraci tem outra, eu tenho outra. Né? E a gente dialogando a partir do que cada um compreende, que seja, né, o seu certo, a gente vai se acolhendo e ninguém vai ter necessidade de provar ou de estar certo em relação ao outro. Você simplesmente compreende dessa forma. Né? E aí, de repente, o Diego tem... Eu defendo que é necessário arma, e o Diego defende que não é necessário arma. Que a arma não é uma estratégia. Eu digo que a arma é uma estratégia, o Diego diz que não é. E aí o Diego está falando, eu estou escutando o Diego, sem julgá-lo, e de repente eu acho assim, olha que interessante o que o Diego está falando. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso, ou eu acho que eu posso mudar a minha opinião a partir do que o Diego está falando. Mas o Diego não quis me convencer de que eu estava errada. O Diego só apresentou a forma como ele pensa, como ele acredita que é a melhor estratégia para se proteger das situações que podem ocorrer no cotidiano. Então, é muito importante no contexto da CNV, quando a gente vai se conhecendo, né, compreender essas diferenças. Então, quando a gente está em casa e pede algum favor para alguém, né, você está sentado, está assistindo, está no sofá assistindo TV e tem alguém na cozinha e você diz assim, pega aí um copo de água para mim. Você pode até dizer por favor. Pega aí um copo de água para mim, por favor. E a depender de como a pessoa ela foi criada, a depender da forma como ela escutou esse pedido, ela pode achar que ela está sendo obrigada a atender esse pedido. Mas, na verdade, o pedido em si, ele não foi muito claro em relação à necessidade da pessoa. Porque pedir a água, pedir para a pessoa pegar o copo de água, foi a estratégia para atender a necessidade de hidratação. Entendeu? E é tão sutil, gente, essas questões são tão sutis no nosso dia a dia, que às vezes a gente vive em conflito na família por questões tão simples, né, como essa aqui agora, uma situação tão corriqueira de pedir a água e a pessoa achar que está sendo obrigada e isso virar uma situação conflitiva, né? Mas compreender como a nossa estrutura mental e da nossa comunicação se dá, ajuda muito a gente se conhecer e a melhorar as nossas relações. E é nesse miudinho, é nesse dia a dia que a gente vai se fortalecendo intimamente para viver situações mais complexas. Porque essa questão que eu falei aqui da água, ela é muito simples. Né? Tá no cotidiano. Mas tem situações que a gente não conseguiu treinar ainda nesse simples, nessas situações mais simples, que quando acontece algo maior, ou a gente se esconde da situação, ou a gente vai para cima com violência. Porque ainda não encontrou o meio termo, que é o diálogo, que é a escuta, que é o falar visando a compreensão e a resolução do conflito. Né? E aí sempre lembrando do Mateus, capítulo 7, versículo 12. Fazer ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizessem com a gente. Porque a lei, como a gente falou lá na frente também, a lei é de causa e efeito. Então, às vezes, a gente está passando por situações, está vivendo conflitos que são consequências das nossas atitudes. E, às vezes, não está muito consciente disso. Mas o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso agir é causa e consequência das situações que a gente vive. Por isso que a gente está fazendo esse casamento do conhecimento espírita, da doutrina espírita, com a comunicação não violenta, para a gente aprender a se comunicar melhor, a poder semear essas sementes de uma forma mais compassiva, mais amorosa. Né? Vou ver aqui o horário.
E aí fica essa questão, né? Como eu coloquei aqui a pergunta, e pode até abrir para vocês responderem, caso alguém queira, né? Como atender às minhas necessidades e às suas necessidades sem violência? Porque todos nós temos necessidades. Necessidades de afeto, necessidades de cuidados físicos, necessidades de ordem espiritual, de pertencimento, de aceitação, necessidade de recursos financeiros. Ó, a Alexandra, usando de muita empatia. Sim, Ale. Muita empatia com o outro e consigo mesma. Alta empatia. E essa empatia, muito interessante você citar isso, compaixão. Isso. E é muito interessante você citar esse aspecto da empatia, Ale, porque o Marshall Rosenberg, ele tinha uma compreensão diferente da empatia, porque a gente fala muito assim, ou escuta muito, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. E aí, o Marshall Rosenberg diz assim, como é possível alguém estar no lugar do outro? Sabe por que ele perguntava isso? Ele trabalhava nessa perspectiva? É difícil, né? Porque, na verdade, a gente não quer que o outro esteja no nosso lugar. A gente quer que o outro esteja com a gente, do nosso lado. Diego, comunicando ao outro do que precisa. Deixa eu ler aqui, Diego. Comunicando ao outro do que precisa. E o outro te comunicar o que precisa. Aí faz uma troca, né? Deixa eu subir aqui, Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Como saberemos? Pois é. A gente não tem como entrar nessa dimensão do outro, né? Às vezes a pessoa está passando por uma situação tão dolorosa que a gente não sabe nem como falar. Lutando juntos. Né? É engraçado que essa conversa está fluindo aqui. Hoje eu postei no status do meu WhatsApp uma mensagem com várias dicas, né? Do como a gente se cuidar. E aí uma amiga entrou em contato, respondeu, ela falando, preciso lembrar desses recadinhos todos os dias. E aí eu falei para ela, né? Como foi, meu Deus? Preciso lembrar desses recadinhos todos os dias. Não está sendo fácil para mim. Ela falou assim, né? Não está sendo fácil para mim. Ela também não falou o que é que não estava sendo fácil. Não, ela falou assim, estou sentindo um vazio muito grande dentro de mim. Foi isso. Aí eu falei para ela que eu também sentia, eu já sentia esse vazio, e que quando eu aprendi a me olhar, a cuidar de mim, que esse vazio ele começou a ser preenchido pelo amor que eu sentia por mim e pelo amor que eu comecei a perceber que os outros também me davam, né? Aí eu falei para ela, eu senti uma certa dificuldade de entrar nessa conversa, porque ela não foi muito clara no que estava acontecendo, mas ela teve a confiança de entrar em contato comigo, a partir de uma mensagem que eu postei, e dizer que ela estava sentindo um vazio. Aí eu falei para ela, né? Eu não sei exatamente o que você está passando, mas eu quero te dizer que eu estou aqui e que se você sentir de confiar, se você sentir confiança e querer e quiser conversar comigo, eu estou aqui, né? Então é esse aprender a escutar e a ter uma sensibilidade para que a gente não queira dar soluções, porque eu não posso estar no lugar da minha amiga. Eu não vou sentir o vazio dela, no lugar dela. O meu vazio foi o meu vazio. E esse vazio que ela está sentindo é o vazio dela. Mas eu disse assim para ela, ó, eu estou aqui do seu lado. Se você sentir confiança, se você sentir de querer abrir o seu coração para mim, eu estou aqui para te escutar. Então, a minha amiga não quer que eu esteja no lugar dela, porque não tem como. Mas eu posso, quero e deixei claro para ela que eu estou com ela. Isso é empatia para Marshall Rosenberg, isso é empatia para a CNV. Porque a gente necessita amadurecer espiritualmente, passar pelas nossas situações, as nossas experiências.
Né? Então, não tem como o outro entrar na nossa experiência. Ele pode estar com a gente ao lado. E essa é uma forma da gente aprender a atender as necessidades. Né? Tudo que vocês colocaram e o que a Ale trouxe, né, sobre a empatia ajudou também a desenvolver esse ponto, sobre estar com o outro. E também aprender a estar consigo, porque para a gente estar com o outro de um lugar de qualidade, de consciência, é necessário que a gente também aprenda a estar consigo mesmo, a se acolher, a se escutar. É muito comum nós sermos muito cruéis com a gente, né? Muito cruel. Às vezes consegue ser menos cruel com o outro do que com a gente mesmo. Com uma forma de autopunição, de autoculpa. Porque ainda somos imperfeitos, ainda estamos vivendo uma condição humana cheia de imperfeições. E às vezes a gente pode estar se cobrando uma perfeição que ainda não tem, que ainda não alcançou. Então a autoempatia, estar consigo mesmo, desse lugar, dessa humanidade que nós estamos vivendo agora, ela é fundamental para que a gente possa entender o outro. Nas suas vulnerabilidades, nos seus momentos em que perde a cabeça, em que estoura, em que fala, às vezes, de uma forma, né, grita, ou faz de uma forma violenta. Né? E aí tem um ponto importante, eu estou aqui vendo dos registros, que eu acho, são coisas importantes que, como a gente não está num curso de CNV, mas estamos falando sobre a CNV, né, como autoconhecimento, então tem coisas que são fundamentais para a gente pontuar aqui. Uma outra coisa importante no contexto da CNV, quando a gente aprende sobre como a nossa comunicação se processa, a partir da CNV, a gente vai identificar que na nossa fala, de modo geral, existem alguns componentes que fazem com que a gente se mobilize para se comunicar com o outro. O que está carregado na nossa fala? Sentimentos. A nossa fala está carregadíssima de sentimentos. O que a gente sente? Alegria, raiva, medo, culpa, dor, remorso, mágoa, gratidão. A gente comunica tudo isso através da fala, não só através da fala, né? O gesto, o corpo, mas pensando na comunicação enquanto esse canal, né? Que nos conecta. Então, a nossa comunicação está carregada de sentimentos. A nossa comunicação está carregada, sabe de quê também? Das necessidades. Porque se eu vou atender as minhas necessidades e a do Diego, como é que eu vou fazer isso sem me comunicar com ele? Então, a minha comunicação vai estar carregada de sentimentos, de necessidades, e eu vou necessitar comunicar isso. E como é que eu vou comunicar isso? De que lugar eu vou comunicar isso? De que nível de consciência eu vou comunicar isso? Pode ser no pensamento? A CNV, Adri, ela orienta a gente, a comunicação não violenta orienta a gente a ser mais clara no que a gente quer. Porque a gente se comunica através do pensamento, sim. Né? É uma forma que, inclusive, isso acontece o tempo todo. Mas nós ainda não estamos devidamente, como é que eu posso dizer? Não seria qualificados. Mas nós não estamos devidamente despertos para esse tipo de comunicação telepática, por exemplo. A gente se comunica através do pensamento. Não fala nada, você está em um lugar, numa cidade, e tem uma outra pessoa em outra cidade, você está se comunicando através do pensamento. Isso não é tão claro, porque pode ter muito ruído nessa forma de pensamento, de comunicação. Né? Então, a CNV está convidando a gente a usar... Oi? Eu só falei da questão do pensamento, porque você falou de Diego, um sentimento dele. Mas eu falo assim da questão do pensamento, você pode estar pensando em uma pessoa mais longe possível, ela pode estar do seu lado, né? Ou pode estar
sem ser do seu lado. Você pode estar pensando em alguma coisa, aí, espera que eu vou falar com a pessoa aqui, não sei o que. Você está pensamento dela, né? Sim. Essa é uma forma, o pensamento é uma forma de comunicação, sim, com certeza. A gente só vai falar, Adri, o que a gente pensa. O falar, a nossa comunicação é o resultado do que a gente está pensando, das nossas vontades, das nossas necessidades, dos nossos desejos. E só através do pensamento a gente pode, sim, pensar algo de bom pela pessoa, emanar um pensamento bom para a pessoa, ou até um pensamento ruim, um pensamento mais denso. E é claro que vai chegar o remetente. Como vai chegar, a gente não sabe, porque às vezes a gente está emanando um pensamento bom, mas a pessoa não está aberta para receber. Assim como a gente pode estar emanando um pensamento ruim e a pessoa está tão elevada que aquele pensamento nem encosta nela. Essas são formas de comunicação, com certeza, Adri. Nós estamos falando especificamente dessa comunicação, que ela é mais explícita, ela é mais específica. Ela gradativamente não vai deixando dúvidas do que a gente está querendo dizer. Se tem duas pessoas aqui na minha casa, eu estou aqui e a minha filha está lá na sala, e eu estou com sede, eu posso utilizar da fala e pedir para que ela possa atender essa minha necessidade, e é provável que ela me atenda rapidamente, ou então eu posso me comunicar com ela pelo pensamento e talvez eu não beba água ainda hoje. São duas formas. Então, nesse momento, essa comunicação que a gente está falando... Nos espíritos também tem os espíritos também tem comunicação, mas ele não fala, mas a gente percebe que ele quer alguma coisa, né? No pensamento, né? Também tem essa, né? É isso que eu estou dizendo, né? Sim, sim. Nesse sentido que você está dizendo aí. Comunicação. A comunicação também pode ter na fala ou nas escritas, você pode mandar carta, ou você pode mandar mensagem, né? Também pode ser, né? Na comunicação, entendeu? E também Perfeito, pode ser no pensamento. É isso que eu estou colocando, porque você acabou de falar aí. Sim, pode ser uma pintura, pode ser uma fotografia, né? As formas de linguagem que a gente tem são variadas, né? Para a gente levar a nossa mensagem para o outro. A questão é, aproveitando o que Luciana está falando aqui, né? Uma comunicação que apara os ruídos, né, Dani? Sim, evita muitas situações conflituosas. Essa questão do ruído é o que a CNV propõe que a gente evite ao máximo. E para a gente evitar esse ruído, que gera conflito, em si já gera conflito, é necessário que a gente aprenda a ser específico. Aprender o que eu sinto, aprender o que eu necessito, diferenciar a minha necessidade da estratégia que eu estou querendo aplicar para ter essa necessidade atendida e comunicar isso. E a comunicação é uma via de mão dupla. Não sou eu que sinto, não sou só eu que tenho necessidades, né? Os outros também têm sentimentos e necessidades. Aí é que entra a questão do ruído. Oi? Uma única. Mão única. Oi, Adri. A mão única. Você falou a mão única. A via de mão. É eu achar que só eu tenho sentimento e necessidade. Eu vou aprender CNV para que todo mundo me escute e atenda às minhas necessidades. Então, a via de mão única é a via do egoísmo. A via de mão dupla é eu tenho necessidades, você também tem, Adri. Então, eu necessito que você me escute, mas eu também necessito te escutar. Porque aí eu vou fazer lá como o Mateus registrou, fazer ao próximo o que eu quero que façam comigo. Né? Diego, às vezes eu posso dizer o que estou sentindo, mas não do que estou precisando. Perfeito, Diego, perfeito. E ainda acontece
de não dizermos o que a gente necessita e esperar que o outro adivinhe. Principalmente quando são pessoas muito próximas, né? No pensamento, no pensamento. No pensamento, no comportamento, né? No gesto, na expressão do rosto. Né? Então, foi muito assertiva essa questão que você colocou aqui, Diego. O sentimento é apenas consequência da necessidade não atendida. Ou atendida, porque às vezes eu posso ter uma necessidade atendida e expressar isso no sentimento de gratidão, de alegria, não é? Mas quando essa necessidade ela não é atendida, se eu não tiver devidamente consciente de que o outro ele não tem a obrigação de atender a minha necessidade, esse é um ponto também importante para a gente já dar um tom de fechamento. A CNV não é um caminho de autoconhecimento para que eu identifique o que eu estou sentindo, o que eu estou necessitando, para que o outro se sinta obrigado a me atender. Lembra que a essência é compassiva, que a espiritualidade na prática, que é fazer ao próximo o que a gente gostaria que fizessem com a gente. Se a gente não quer que ninguém nos obrigue, a gente quer fazer de coração a mesma coisa, eu vou fazer na direção do outro. Eu não quero que ninguém faça obrigado. Eu intenciono que as pessoas atendam as minhas necessidades de um lugar de amor. Que elas queiram fazer por mim como eu necessito fazer por elas, por amor, por uma compreensão do bem comum. Se eu estou bem, vocês estarão bem. Se vocês estiverem bem, eu estarei bem. Né? Se alguma pessoa estiver com mal, você também tá? De uma forma mais ampla, sim. É como a gente reconhecer. É como a gente, por exemplo, não está acontecendo a guerra lá na Ucrânia, na Rússia? Quanto é que a gente fica tocado, triste por aquilo tudo que está acontecendo? Eu não estou lá vivendo a guerra enquanto corpo, mas eu sinto aquilo que eu entendo que poderia ter sido evitado. Se a gente se propõe a viver de uma forma irmã, fraterna, não vai ter guerra. Então eu sinto tristeza quando eu vejo que poderia ser diferente e não está sendo, né? E aí, para fechar, porque faltam 5 minutos, né? Eu escrevi aqui uma coisa. Ser um espírito em um mundo de provas e expiações requer de todos nós a decisão de transformar a nossa forma de relacionamento íntimo, o nosso relacionamento com a gente mesmo, com o próximo e com Deus. Assim a gente vai estar vivendo gradativamente, cada um, né, no seu momento, uma experiência de espiritualidade cada vez mais ampla. Olha, eu levanto a mão. Oi, Paulo, pode falar. Eu pensei que você tinha visto. Desculpa interromper, né? Não, que eu lembrei de uma coisa, até bom falar logo para não esquecer. Que essas coisas acontecem também na questão da atenção, né? Porque eu acho que é uma coisa fundamental e acho que é muito importante a gente lembrar disso, né? Que muitos desses conflitos acontecem porque a gente simplesmente está num estado de divagação, né, mental. A gente não está atento nem a si mesmo nem ao outro, né? Isso para mim eu vejo muito claro assim, né? O quanto a distração influencia, né? O quanto a gente está, digamos assim, no mundo da lua, né? E como isso interfere negativamente na nossa vida. Antigamente isso já era um desafio, mas hoje em dia isso parece uma tarefa assim, uma coisa quase que impossível você estar atento, porque é muita distração, entendeu? Você está dirigindo, o celular toca. Você está aqui na live e aparece uma distração, um gato. E aí sempre, o tempo todo é distração. E aí, como você não está atento, a pessoa fala uma coisa, você entende outra.
Isso. E aí, se você aí você fala uma coisa para essa pessoa, aí a pessoa já interpreta da forma dela, e aí tem a famosa falha na comunicação, né? Perfeito. Que é uma das coisas que mais fazem com que aconteça esses conflitos, né? Sim. Aí, é isso. Perfeito, Paulo. E essa distração cada vez mais presente por conta das inúmeras tecnologias, né? É muita informação, é muita tecnologia. E se a gente não souber o que a gente quer, para onde direcionar a nossa atenção, o dia passa e a gente não faz nada a não ser se distrair. Se distrair. E é claro, gente, já assim, para fechar definitivamente, o fato de estarmos num mundo como o nosso, de provas e expiações, faz com que a gente se depare com espíritos, com consciências que estão em níveis evolutivos, às vezes, muito discrepantes. Né? Então, tem pessoas que habitam o nosso planeta com uma capacidade, um requinte de crueldade, né? Se a gente parar assim, nossa, isso eu pensei que acontecesse há alguns milênios atrás, mas está acontecendo agora. Né? Situações de exploração, de crianças, de jovens, questões inúmeras. E aí pode parecer que a CNV seja inadequado para situações em que a violência é extrema. Não, não tem jeito, tem que matar mesmo. Porque se não matar, ele vai matar 15, vai matar 30. Então, é compreender que a nossa pacificação, começa da gente. A nossa pacificação é um processo íntimo. E se intimamente eu consigo compreender que existe uma outra forma de negociar a resolução de conflitos, que não a morte, que não o uso de armas, então eu vou construir isso intimamente, todos os dias um pouquinho. Vou reconhecer os meus ímpetos, a raiva que faz com que a gente trave a mão, né, os dentes. Aí eu vou lembrar daquilo que é importante para mim, daquilo que dialoga com o mais profundo do meu ser. Quem eu quero ser? Onde eu quero chegar? Porque se a lei é de causa e efeito, não depende do Diego a minha evolução. Não depende da Iraci. A minha evolução, por mais desafiadora que seja, conviver entre pessoas que estão em níveis tão variados, né, de evolução, depende de mim. E se eu estou num planeta tão desafiador de habitar, é porque eu ainda não posso estar em outro lugar. É aqui que eu devo me transformar. É aqui que eu vou vencer a mim mesma. Independente de as pessoas quererem ou não viver esses processos de autoconhecimento e de transformação. É desafiador? É. É fácil? Não. É impossível? Também não. Então, a cada um, segundo as suas obras, que a gente possa fortalecer esses vínculos de amizade, que a gente possa fortalecer os espaços, que a gente possa emitir as nossas opiniões, sem o Diego sentir medo de estar certo, de estar errado, porque ele vai ser acolhido da forma como ele chegou, com aquilo que está vivo no coração dele, para ele dizer, Paulo, Iraci, todos que estão aqui, criar esses espaços nos fortalece intimamente, para a gente não desistir da nossa tarefa, para a gente perseverar no nosso projeto íntimo de transformação. A Adriana quer falar mais alguma coisa? Eu quero. Tem raiva. Às vezes eu tenho raiva. Se a gente tiver com raiva, rasga papel para a gente não descontar em ninguém. Que é a melhor forma que existe, que o sentimento que a gente existe, que é a raiva, a gente pega, rasga papel, que vai melhorar cada vez mais. Porque É a você não pode estratégia que você descontar. usa, Adri? Às vezes eu uso sim, às vezes eu uso sim. Mas quando eu uso mais na questão do papel. Sim. Eu não vou descontar em tu, não vou descontar em Paulo, não vou descontar em, em Célia, não vou em Bruno, no Paulo. Eu vou descontar na raiva no papel. Uhum. Porque eu não vou fazer o que a pessoa vai fazer comigo, o que eu vou fazer com a pessoa. Não, eu vou fazer o que
o que é necessário para mim. Eu vou fazer o que é certo, então eu vou rasgar papel. Que a melhor coisa do mundo é você rasgar papel. Porque papel você pode rasgar à vontade. Você não vai descontar em outras pessoas. Você vai rasgar no papel mesmo. Você está com raiva, você vai ter que descontar no papel. Não pode bater em outra pessoa. Que a pessoa não tem nada a ver com o que você está sentindo. Com sua própria razão. É uma estratégia interessante. Olha, eu não conhecia essa estratégia, não. Mas é interessante. Existem vários caminhos. O Diego colocou aqui algumas formas. Agora, Adrien, é importante a gente falar, já que você Outra falou, né? forma também, tem outra forma também, você pode ouvir música. Relaxar. Também pode ser, também relaxar. Você está com raiva, você pode relaxar com música. Você não vai esconder ninguém. Você vai ouvir música, relaxar, você vai concentrar naquilo porque eu fiz aquilo. Né? Uhum. Porque também, os espíritos também falam. Né? Vamos dizer assim também. Então, os espíritos falam, porque você fez aquilo? Vá, pegue seu papel e rasgue. Não esconde de ninguém, vá, pegue seu papel e rasgue. Ou então vai pegar um livro e vá ler. E a melhor coisa que você faz é você ler. Ou então você ouve música. É outra forma também que você pode transformar em você mesmo, se você tiver com raiva, né? É um sentimento que é ruim. Mas o que eu estou colocando é fato. Esse assunto da raiva rende uma reunião sozinha. Porque esse é uma emoção primária, né? A raiva é considerada uma emoção primária. Ela está nas bases da nossa trajetória enquanto humanos. É uma reação quase que instintiva. Então, a CNV, ela convida a gente a não ver a raiva como algo ruim, mas que a gente também não extravase essa raiva, porque isso vai gerar consequências. Então, quando a gente sente raiva, além da gente usar essas A estratégias, raiva né? também Rasgar o papel, fazer exercício, mas é assim, se perguntar, por que eu estou sentindo isso? Porque fazer de conta que a gente sente raiva também não é recomendado. Se a gente sente raiva ainda, por que eu estou sentindo isso? Tem alguma necessidade, como o Diego falou, né? Tem alguma necessidade minha que não está sendo atendida. E aí eu vou pesquisar em mim. Por que eu estou sentindo esse sentimento? Eu não vou atuar, eu não vou descontar em ninguém, preferencialmente, mas acontece às vezes de descontar, sim. E aí você vai ter que catar os caquinhos, vai precisar se desculpar, vai reparar essa situação. Mas o preferencial é não ignorar que a raiva surgiu, conversar com ela, saber, sim, raiva, o que está acontecendo? É o que eu estou necessitando aqui agora, que eu não estou conseguindo atender de necessidade. Né? Porque a gente sabe, a raiva, quando guardada, ou quando a gente finge que não sente, em algum momento vai estourar. Ou vai virar uma doença, vai virar uma dor no corpo físico, porque já é uma dor emocional. E pode virar uma dor que a gente vai sentir no corpo físico mesmo. Né? E às vezes, gente, a gente não consegue fazer isso sozinho, às vezes precisa de terapia mesmo. Por isso que a gente vai para o centro, faz atendimento fraterno, toma passe, bebe água fluidificada, assiste as doutrinárias, para o quê? Para se conhecer, se harmonizar intimamente, se transformar. Mas fingir que a gente não está ainda na condição de sentir raiva não é bom. Porque uma hora essa raiva escondida, ela vai estourar. Né? Então é bom, a CNV ajuda a gente também a lidar com essas emoções que são mais intensas, né? Reconhecendo que tem alguma coisa aí que precisa de cuidado. Porque nós somos humanos, estamos vivendo a vida humana. Né? Então, eu agradeço, não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, já são 9h07, Paulo que está na coordenação. Eu acho que Gratidão, Iracide. gostaria de agradecer, né, essa oportunidade, agradecer a presença de todos, né? E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, que a gente já está com o horário bem avançado, né? Mas se alguém quiser levantar a mão aí. Gratidão, a Sheila que colocou aqui.
O Diego ainda colocou o Ho'oponopono, né? Te amo, sinto muito, que é um outro caminho belíssimo de perdão, de auto-perdão. E que a gente possa ter esse comprometimento, né? Com, com essa questão de preservar as boas relações, né, com o outro, consigo mesmo e com Deus, né? É interessante que a gente tem que lembrar da nossa relação com o Pai, né? E é interessante, né? Eu nem tinha pensado nessa perspectiva, porque Jesus, ele sempre falou bastante, né, dessa relação com o Pai, né? Jesus, em muitos momentos, ele conversava só com o Pai, né? Então, essa relação para ele era fundamental, né? Porque, assim, a gente precisa entender, né, que Deus, ele vai sempre estar conosco, né? Sim. Então, a gente não pode negligenciar essa relação, né? E tem necessidade nossa que só Deus vai poder preencher, né? Nessa nossa necessidade de nos sentirmos verdadeiramente amados, né? São coisas que a gente precisa nos dar, né? Esse auto-amor, e tem um espaço que só Deus pode preencher. E, e a gente ter essa consciência, né, disso, né? É isso que eu ia falar. Verdade, Paulo. Tem coisas que só Deus realmente vai preencher. Você poderia fazer uma prece para a gente encerrar nosso encontro? Sim, sim. Gratidão também, Diego. Você colocou e você registrou. Gratidão a todos vocês, a esse espaço generoso, acolhedor, que possibilitou que conversássemos sobre algo tão importante, que é o autoconhecimento e o nosso processo de pacificação íntima através das relações que a gente estabelece com a gente, com o próximo, com Deus. Possamos refinar a nossa comunicação, ampliar cada vez mais, purificar os nossos sentidos espirituais, para essa comunicação com o divino estar cada vez mais límpida e sem ruídos, com os nossos mentores, os nossos guardiães, espíritos que nos acompanham, orientam, incentivam, quase que nos carregam no colo, para que a gente siga em frente a nossa jornada espiritual aqui no planeta Terra. Muita gratidão por esse momento, gratidão pela oportunidade de servir. Que a equipe espiritual visite todos os lares aqui representados e as pessoas que vocês estiverem mentalizando receberem a visita de um amigo espiritual, de um benfeitor, para renovar as energias, aplicar um passe, acalmar o coração, incentivar a fé, a esperança e a perseverança de que alcançaremos, sim, a meta final, que é essa unicidade consciente com o Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Paz, amor e concórdia para todos nós. Que assim seja, Dani. Que seja, Deve. Que assim seja. Muito obrigado, pessoal. Fique com Deus, durmam bem. Amém.
e possamos ter sempre uma Gostei comunicação muito não da sua violenta. palestra, viu? Gostei muito. Gostei muito. E a Abraço, oportunidade não vai faltar para você chegar lá onde a gente trabalha. Você vai estar numa casa, especialmente. Eu sou da casa de suíta da